O YouTube vai ser a nova casa do Oscar a partir de 2029 e essa informação foi confirmada pela própria academia. Vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Aureliuk e esse é o canal Meu Tio Cinéfilo, que desde 2017 traz conteúdo sobre temporada de prêmios e principalmente cerimônia do Oscar. Então já de cara, dê o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Se você já for inscrito, também vai ser muito bom se você puder se tornar um membro desse canal. Gente, essa notícia que eu estou repercutindo agora, na verdade, saiu ainda no finalzinho do ano passado, finalzinho de 2025, mas por conta dos conteúdos que já estavam preparados e também da quantidade de informações que acabou saindo ali naquele período, eu decidi para comentar isso com um pouquinho mais de calma agora no iniciozinho de 2026. E quem acompanha esse canal sabe que eu já vinha falando sobre a possibilidade da cerimônia do Oscar sair da TV aberta e ir para alguma outra plataforma, que poderia ser o streaming, ou no caso aqui, YouTube, já há algum tempo. Já tem mais de um ano que eu venho falando nisso, você pode recuperar aí nos meus vídeos mais antigos, eu falando sobre essa possibilidade. Pois bem, o dia finalmente chegou e eu confesso que veio um pouquinho antes até do que eu esperava. Eu achei que esse anúncio provavelmente aconteceria quando a gente estivesse chegando perto da última cerimônia que está assinada já para ser transmitida pela televisão, que é a cerimônia do centenário, cerimônia que vai acontecer lá em 2028, né? Ou seja, daqui a 3 cerimônias ainda. Mas acabou acontecendo esse anúncio agora e eu estou aqui para fazer uma breve análise aqui para vocês. Bom, primeiro eu queria dizer que esse é um reflexo muito forte dos tempos que a gente vive. A gente sabe, a gente conhece até mesmo pela nossa realidade aqui do Brasil, que cada vez mais a TV aberta está tendo graves dificuldades para manter a sua relevância em termos de local, referência, né, de conteúdo que as pessoas consomem, conteúdo audiovisual. E aí, claro, tem algumas exceções. Sim, eu acho que hoje esse fenômeno, obviamente, não é só brasileiro, ele é também internacional, e a TV aberta só consegue ter uma relevância de fato ainda nos eventos ao vivo de esportes, que aqui no Brasil estão muito focados nos campeonatos de futebol, e é uma paixão nacional, isso é inegável, mas que internacionalmente podem ser outros esportes, pode ser basquete, pode ser beisebol, pode ser futebol americano, e assim por diante. Ainda assim, o maior evento do entretenimento mundial é o Oscar. E o Oscar, ele tem essa presença internacional que é muito importante, mas que vinha perdendo força nos últimos anos. E isso começou a gerar um atrito muito desagradável entre a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que já entendeu que com essa nova configuração do cinema internacional, ela precisa se internacionalizar, levar o seu show para cada vez mais pessoas, e a detentora dos direitos atual, que é a emissora ABC, que faz parte do grupo Disney. Só que vamos lembrar que as dinâmicas da audiência na televisão são muito diferentes do que o que a gente observa no mundo atual hoje em dia. Para quem tem um pouquinho mais de idade e começou a assistir o Oscar, assim como eu, ali pela década de 1990, se lembra que a TV aberta ela ditava até mesmo o assunto que as pessoas iriam comentar no dia seguinte, no trabalho, no ponto de ônibus, na padaria, no transporte público e assim por diante. A televisão ela tinha esse poder de concentrar em si os assuntos de uma nação, do país inteiro. E quando a gente tem um país onde você tinha basicamente uma grande rede, como aqui no Brasil a gente tinha a Globo como sendo a grande detentora da maior massa de audiência do país, essa única emissora acabava pautando, inclusive, costumes, gírias, artistas da música e assim por diante. Hoje, gente, dá pra gente pensar, nós como brasileiros, que um artista ou um assunto vai bombar simplesmente porque ele está na tela da Globo? Não. Tem algumas exceções? Tem. Alguns programas específicos que ainda dão muita audiência e ainda repercutem bastante. Só que boa parte dos assuntos hoje está pulverizada pelas redes sociais e por essas plataformas digitais. Então a TV aberta ela acaba tendo um porto seguro aonde? Nos grandes eventos ao vivo, principalmente de esportes.
E é por isso que existe uma briga tão grande pelos campeonatos de futebol aqui no Brasil, porque realmente é um produto fortíssimo. No caso internacional, a gente tem o Oscar como esse grande evento do entretenimento mundial, mas que inclusive está bem abaixo dos grandes eventos esportivos. Ele dá bem menos audiência do que uma Copa do Mundo da FIFA ou os Jogos Olímpicos, por exemplo. No entanto, do ponto de vista do entretenimento, ainda é o evento mais assistido. Só que chegou num ponto que isso se tornou insustentável para a ABC. A ABC hoje, segundo foi levantado por alguns jornalistas norte-americanos, paga mais ou menos 100 milhões de dólares por ano para a academia para ter os direitos de transmissão. E ela consegue arrecadar algo em torno de 120, 130 milhões de dólares vendendo esses direitos, promovendo, tentando monetizar de outras formas que não seja apenas a venda dos direitos internacionais. Então é uma conta que não está muito fechando. E mais importante do que isso, o público da televisão, cada vez mais difícil de ser reconquistado, fez com que a ABC começasse a fazer exigências que eram impossíveis para os olhos da nova academia, dessa academia mais internacional. Por exemplo, vocês lembram muito bem, eu repercuti aqui no canal inclusive, aquele ano em que a gente teve a brilhante, entre aspas, várias aspas, ideia de lançar uma categoria de melhor filme popular, que seriam para os filmes que fazem muita bilheteria, que é tentar trazer mais gente para a cerimônia. Alguns dias depois, a academia voltou atrás, porque isso repercutiu de uma forma amplamente negativa entre os seus próprios pares. Mas isso foi uma imposição da emissora de televisão. Assim como foi uma imposição também da emissora ABC, aquele prêmio popular, que eu não sei se vocês lembram, até porque na cerimônia que veio aqui para o Sinal Internacional, isso não apareceu, mas a gente teve nos Estados Unidos uma dinâmica lá, onde você, como usuário de redes sociais da academia, você poderia participar do show, mandar o seu voto, ou coisas mais ou menos do gênero. Uma nova tentativa de se aproximar do público. Vocês lembram também aquela tentativa de cortar partes da cerimônia, gravar anteriormente algumas categorias para que isso editasse e reduzisse o tamanho da cerimônia em si? Também foi uma imposição da televisão. E todos os anos a gente fala aqui, cara, tem que diminuir, a gente precisa diminuir, o show é muito longo, etc e tal. Essa é uma exigência da televisão. E aí, apurando algumas informações nos bastidores, a gente acaba descobrindo que o problema da ABC não era nem tanto o tamanho da cerimônia, porque se fosse uma cerimônia de 4, 5 horas com uma audiência absurda, isso se justificaria. O problema é que no fundo eles queriam fazer uma modificação dramática na cerimônia, como eles já fizeram, por exemplo, com o Grammy, né? Tirando várias categorias e deixando ali meio que só realmente a nata da nata que eles consideram que tem a ver com a audiência. Só que o cinema internacional hoje em dia, ele não comporta mais indicados apenas aqueles que dão muito dinheiro. O Oscar mudou, né? A academia mudou e, por exemplo, esse ano a gente vai ter uma quantidade de filmes internacionais imensa indicada aí nas mais diferentes categorias, ou pelo menos é isso que está se desenhando, né, nos últimos meses. Então não faz mais sentido para a ABC manter esse contrato, mas principalmente não faz mais sentido para a academia manter esse contrato. Então eu acho que esse contrato veio em excelente hora. E claro, o contrato atual, que vai até o ano do centenário, ele se mantém vivo. E a parceria com a ABC foi muito bonita ao longo desse tempo. São mais de 50 anos, mais de meio século de relacionamento da rede ABC, que gera o sinal, com a academia. Não está muito claro se a entrada do Hulu vai se permanecer, que foi no Oscar do ano passado, 2025, foi a primeira vez que ele esteve disponível no streaming, ao mesmo tempo que na TV aberta para os norte-americanos. Não está claro se isso vai se manter até 2028. E talvez até não se mantenha, né? Porque é uma questão ali ainda contratual que foi meio que dado como um bônus para a academia. Mas a academia precisava sair dessas amarras. E até nas declarações oficiais da academia, a gente viu ali que está garantido que o YouTube vai fazer essa nova cobertura, incluindo outros eventos que não só a cerimônia de entrega do Oscar, essa principal que a gente conhece, mas também o Governor's Awards, que é uma cerimônia que não tem transmissão ao vivo para ninguém. Depois a academia disponibiliza os vídeos ali para quem está ali no YouTube, mas acaba se perdendo o calor mesmo daquele momento. Eu acho importantíssimo que a gente continue
tendo esse tipo de evento transmitido. Além disso, o almoço dos indicados, o prêmio estudantil da academia, esse até já é transmitido ao vivo, né, no próprio YouTube, e não estava fazendo parte do contrato, mas eu acho que para a academia vai ser uma oxigenação maravilhosa. Agora, além da academia e da televisão, quem mais vai sair ganhando, na minha opinião, é o público. Porque o contrato com o YouTube, com a Google, né, que é dona do YouTube, perdão, prevê que esse sinal vai ser gratuito para o mundo inteiro, ou seja, a gente aqui no Brasil não vai mais depender de emissoras que ou você precisa pagar, como é o caso da TNT, ou você não tem a certeza de que vai poder assistir o conteúdo na íntegra, como é o caso da Globo. Né, a gente sabe muito bem que a Globo tem outras prioridades aí ao invés da transmissão do Oscar, e por isso ela acaba cortando. E nos últimos anos e décadas ela tem feito isso. Vai acabar isso. A partir de 2029 a gente vai poder assistir de graça através de uma plataforma que é confiável, que vai ter estrutura para transmitir para o mundo inteiro e de forma gratuita e na íntegra. E muito provavelmente a gente vai ter talvez um ou outro intervalo comercial, mas o show vai se tornar mais solto. Eu sempre tenho a sensação de que o Oscar fica com medo, ele fica naquela ânsia de eu preciso ser mais rápido, eu preciso ser mais ágil, eu preciso cortar. Gente, vamos se ver livre um pouco dessas grandes amarras, sabe? Que essas plataformas digitais nos dão essa possibilidade. Porque vai ter anunciante? Provavelmente sim, até imagino que vai continuar tendo intervalos comerciais, mas dentro de uma estrutura muito mais solta, dentro de uma previsibilidade que é muito mais confortável, porque uma rede de televisão ela está muito presa dentro da chamada grade, ou seja, você tem um espaço ali de tempo. Muitos esportes, inclusive, já tiveram que mudar as suas regras, até o vôlei, por exemplo, em função da televisão. O tênis tem muita dificuldade de entrar na grade de programação de uma televisão linear, aberta, porque você nunca sabe quanto tempo uma partida pode demorar. Pode demorar ali 1h30, pode demorar 4 horas, dependendo do número de sets e do equilíbrio ali do jogo. Então eu acho que vai fazer muito bem para a academia. Tem também a questão do horário da cerimônia, né? Para uma academia cada vez mais internacional, talvez esse horário vai ficar realmente como eu tinha até previsto já em alguns vídeos aí, alguns meses atrás, você pode voltar e ver. A gente vai voltar para um horário mais cedo, cada vez mais cedo. O que vai ser bom para a gente aqui no Brasil, para a gente não ter que ficar invadindo a madrugada de domingo durante tanto tempo. E vai ser bom principalmente para a Europa. Então, se a gente começar a nossa cerimônia, horário do Brasil aqui lá pelas 15, 16, 17 horas, você pega o início da noite de domingo lá na Europa. E quem sabe o dia, a data da semana também não muda. Né? A imposição do domingo tem muito a ver com a grade de programação das emissoras de TV. Por que não fazer na sexta-feira? Por que não fazer no sábado? Para a gente depois poder curtir, para a gente não ter horário para acordar no dia seguinte. E aí eu não estou falando só a gente que faz a cobertura, como também os profissionais envolvidos, todo mundo que faz parte ali do show, as pessoas que fazem a cobertura. Até a década de 1990, inclusive, era na segunda-feira. Né? Por que a gente não volta para essa tradição? Eu sou mais a favor ali do final da semana, mas o início do final de semana, né? E não o final ali, a noite de domingo. Então, enfim, eu nem trouxe aqui, gente, para ler ali os comunicados e aquela coisa toda, né? Os detalhes, esses meandros, porque eu fiz uma apuração bastante minuciosa e para realmente entender, né, o que ficou em jogo no lugar de tudo isso. E basicamente é esse esfacelamento da audiência na TV, no modelo de TV aberta que não se sustenta mais. Hoje, os conteúdos que querem ter mais visibilidade realmente migram para plataformas como o YouTube. E eu fiquei muito feliz com esse anúncio e eu acho que todos nós teremos a ganhar. Academia, público e profissionais do cinema. E principalmente as audiências internacionais. Eu estou ansioso até para a gente começar logo esse novo ciclo do YouTube, que está previsto para durar pelo menos 5 anos, então de 2029 a 2033 a gente já tem a certeza de que o Oscar vai ser no YouTube e muito provavelmente no canal oficial da academia, que já traz um acervo maravilhoso das cerimônias antigas. Espero mesmo que depois a gente tenha inclusive as cerimônias na íntegra ali, aquela coisa toda. Vai ser simbólico, né? Os primeiros 100 anos da academia, dos primeiros 100 anos, a gente vai ter aí
mais ou menos 70, 75 anos aí reservados à televisão, outros 30 anos ao rádio, que foram os primeiros anos lá, né? Então começou no rádio, uns 20, 30 anos ali, claro, eu estou fazendo aqui arredondamentos chulos, né? Não fiz a conta certinha, depois 7 décadas, mais ou menos 75 anos ali de televisão, e aí a gente vai para as plataformas digitais do streaming, e não é bem do streaming, né? As plataformas abertas de conteúdo, que eu acho que vai ser um novo marco, e eu estou muito feliz, e eu acho que a academia está muito certa de ir para esse caminho. Isso só vai reforçar a nossa cobertura aqui também, né? A gente que está no YouTube desde 2017, né, há quase 9 anos fazendo essa cobertura aqui, e vai ter mais um aliado poderoso que vai ser a própria concorrência da cerimônia do Oscar. Mas eu gostei demais, eu queria saber o que você acha sobre tudo isso, né, o que você pensa, de que forma você vai consumir as cerimônias do Oscar a partir de agora. Deixa o seu comentário aqui embaixo, também dê joinha nesse material se você gostou, e não se esqueça de se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações no sininho. Se você puder, também se torne um membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo. E assim, gente, essa temporada de prêmios tá ainda esquentando. Já começou, claro, a gente já teve inclusive cerimônias, mas está esquentando, então ainda dá tempo de você colocar aí nos seus lembretes que no dia 15 de março, agora de 2026, a melhor e maior cobertura do Oscar em língua portuguesa vai ser aqui no canal Meu Tio Cinéfilo. Muito obrigado para o nosso patrocinador, Clínica Biavati, especializada em harmonização facial, corporal e íntima. É isso, gente. Um beijo. Muita felicidade de ver o Oscar no YouTube. Até a próxima.